iniciar mais um culto. Vamos se colocar de pé aí, em nome de Jesus, para a gente iniciar mais nosso culto ao Senhor. Vamos orar um pouquinho. Bem, Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Que Teu Espírito nos esquente nessa noite, Senhor, de frio. Que Teu Espírito venha aqui nos convencer, nos transformar, Senhor. Que a Tua palavra penetre em nossos corações, em nossa mente, Senhor. Porque a gente aprenda mais de Ti, Pai. E seja transformado conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Toca os nossos corações, nos faz refletir, Senhor, sobre o que temos que mudar, Pai. Que a gente possa aprender nessa noite. Te cultuar, Senhor. Te dar honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vá orando aí no seu lugar, irmão. Você pode também agradecer. Você pode pedir também para o Senhor para que Ele se revele a ti. Se você, de repente, não tem tanta intimidade com Ele. O Espírito de Deus está aqui. Nós somos livres. Eu sou livre.
abençoado pelo Senhor Jesus. Somos gratos a isso, Pai. Amém, boa noite. Boa noite, amém. Vamos separar as crianças. As crianças.
Amém. Ela vai fazer uma oração por nós aqui. Amém, Senhor. Eu agradeço que a gente está aqui. Eu agradeço que essas crianças estão aqui, todo mundo está aqui. Amém? Amém. Vamos lá, Jesus. Jesus. Estão ligados? Amém? Para quem não sabe, o pastor está viajando hoje. Ele está fazendo uma ordenação lá em Serafina Correia. Então hoje a gente vai tocar sem ele, amém? Vamos orar mais um pouquinho? Curvar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos porque nessa noite nós temos a oportunidade de falar e ouvir a Tua Palavra. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Ti um pouco mais, de Te conhecer, Senhor. E eu peço para Ti, Deus, que a semente que vai ser jogada nessa noite, ela encontre solo fértil, que germine no coração dos meus irmãos, Senhor, no meu coração também, Senhor. Como o Senhor ministrou essa palavra comigo, como o Senhor trouxe esse ensino para mim, que agora os irmãos possam receber isso aqui como uma semente, Senhor, que cai no coração e germina, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20 até o 24. Filipenses 1, do 20 até o 24, a gente vai ler. Amém. Ali diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ali, Paulo, então, ele tinha o completo entendimento, né, de que nada nessa vida é mais importante do que conhecer a Cristo. Ele tinha não só entendimento, mas ele tinha essa convicção. Por isso que ele nos diz ali que, tendo em vista essa glória que vai vir para aqueles que morrerem em Cristo, a vida eterna, nada mais importa. Nada do que passou importa, nada do que a gente está passando nesse momento importa, né? Significa que Paulo ele desejava morrer? De certa forma sim, né? Ele está falando ali, por quê? Porque ele queria estar com Jesus, ele queria estar próximo de Jesus. Não é que ele quisesse se acabar com a própria vida, né? Mas sim que a morte dele significa o descanso eterno, significa estar próximo de Jesus. É nisso que ele pensava, é nisso que ele botava os pensamentos dele. Ele amava tanto Jesus que ele queria estar próximo de Jesus, ele queria ver Jesus face a face. E não tem nada nessa vida que para ele seria mais interessante do que estar com o Senhor, né? Do que estar presencialmente com o Senhor, poder conversar com Ele, poder viver com Ele, né? E Paulo, ele era um homem de posses, tá? Ele não era um Zé Ninguém, ele não era um cara sem instrução, pelo contrário, né? Ele tinha cidadania romana, ele era um cara diferente naquela época, né? E ele provavelmente também foi casado, né? Porque ele era membro do Sinédrio, e para estar no Sinédrio precisava ser casado, né? Então provavelmente ele era casado, talvez divorciado ou viúvo, né? Mas ele foi casado em algum momento. E ele também era um homem estudado. A gente vê na Bíblia falando lá que Paulo ele estudava com o rabino Gamaliel, né? E era um cara muito, muito importante naquela época, um professor muito importante de Jerusalém, né? Então Paulo ele tinha experimentado boa parte de tudo de bom que a gente tem nessa vida, né, para oferecer. Ele tinha posses, ele tinha casado, ele tinha conhecimento, ele tinha um certo poder, porque ele fazia parte do Sinédrio, né? Então ele era um cara diferenciado, né? Ele não era um Zé Ninguém, né? E ainda assim, ele desejava que essa vida acabasse em algum momento. Para quê? Porque tudo isso aqui que ele tinha não importava nada disso importava diante da glória, que é a vida eterna ao lado de Jesus.
Ele tinha convicção disso. E só disso aqui a gente já pode tirar uma grande lição, né? Uma baita lição. Mas não é nisso que a gente quer focar nessa noite. A gente quer falar nesse sentido, hoje, sobre o sofrimento, né? Sobre o sofrimento de Paulo e de tantos outros homens na Bíblia, né? Por que eles aguentaram passar por todas essas coisas, né? E talvez aqui hoje tem pessoas que vão estar também passando por sofrimentos, muito provavelmente, né? E onde tem pessoas, provavelmente alguém está sofrendo por alguma razão qualquer, né? Pode ser por um parente, pode ser por uma situação na sua vida, uma enfermidade, né? Pode ser por uma perda, pode ser por uma questão financeira, né? Tem vários fatores que podem causar sofrimento para nós, né? E provavelmente muitos aqui vão estar passando por situações difíceis. Muitos vêm a Cristo por causa das situações difíceis que tem na sua vida. Isso é bem comum, né? Situações até que às vezes fazem a gente se questionar se Deus realmente se importa conosco, né? Às vezes a gente passa por um sofrimento, uma questão tão pesada, que a gente chega a se questionar: mas será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele se importa com o meu bem-estar? Né? Pode vir essas dúvidas na nossa mente, né? E essas situações que a gente passa pode fazer questões virem na nossa mente, como por exemplo: o que eu fiz de errado para estar sofrendo isso aqui? Eu não fiz nada errado, eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por sofrimento? Quem está vendo nos ensinos de quinta-feira aí? Levanta a mão bem alto. Bem alto. Tem um pessoal que está vindo, mas tem um pessoal que também não está vindo, né? Ficou alerta. Vocês estão perdendo um ensino muito importante, né? A gente está vendo sobre Gênesis, né? A gente está bem no começo da Bíblia ainda. E a gente vê que desde que o homem pecou, do pecado para frente, o sofrimento e a dor já entraram no nosso meio, né? No meio da humanidade. As pessoas começaram já a se matar, a mentir, começaram a querer enganar uns aos outros, começaram a querer enganar o próprio Deus, né? E Deus, inclusive, teve que mandar o dilúvio, né? Que a gente está estudando agora, porque a humanidade estava tão pecaminosa que Ele teve que limpar, né? Começar do zero. E a Bíblia nos ensina, então, a partir de Gênesis, que foi ali no pecado que o sofrimento entrou no mundo. É por causa do pecado que a gente sofre, né? E pecado esse que todos aqui são participantes, né? Eu sou participante também, porque eu também já pequei. Todo mundo pecou, né? Todos os homens pecaram, todas as pessoas pecaram. Então nós somos participantes desse pecado, né? Isso é uma coisa que vem com nós desde Adão. E teve um homem na Bíblia, a gente já falou várias vezes aqui na igreja sobre ele, né? Que ele pecou, né? Mas ele sofreu muito. Ele teve um sofrimento na vida dele que parecia injustificado. Ele perdeu tudo que ele tinha. E a gente está falando, obviamente, de Jó, né? Por ter perdido tudo, ele questionou Deus. Ele chegou para Deus e reclamou: cara, eu não fiz nada para merecer isso. Por que eu estou perdendo? Por que eu perdi tudo? Eu sou um cara de boa, sou gente boa, nunca, né? Sempre ajudei os outros. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem justo, que seguia fielmente ao Senhor, né? Ele era uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor. E um dia ele perdeu tudo que ele tinha. Simplesmente perdeu família, perdeu gado, perdeu bens, perdeu até mesmo a saúde dele, no fim. Então ele não tinha mais nada, ele não tinha mais ninguém, né? E os seus amigos, eles começaram a dizer que ele era um pecador. Falaram: não, tu é um pecador, por isso tu perdeu tudo. A gente vê hoje na igreja moderna, né? Muito do materialismo entrando, e as pessoas dizem: não, tu perdeu todos os teus bens porque tu está em pecado, né? Estranho isso, né? Não é uma linguagem que a Bíblia nos ensina, né? Mas então eles diziam isso para Jó: perdeu tudo porque tu está em pecado. Pecou, Deus tirou tudo que tu tinha, né? E Jó, lá no capítulo 31 do livro de Jó, ele começa a fazer uma tese de defesa para ele. Ele começa a levantar a bola dele, né? Ele fala: eu não mereço o que está acontecendo comigo. Eu sempre ajudei os pobres, eu sempre comprava roupa de lã para crescer os pobres que não tinham que vestir, sempre ajudei as viúvas. Ele fala: nunca desejei a mulher do meu próximo, nunca roubei, e etc. E vai, né? Vai dando a tese de defesa dele, se vocês quiserem ler em casa, Jó 31, né? E ele começa a dizer que ele era bom e não merecia nada daquilo. E se a gente for analisar, talvez até fosse verdade aos olhos humanos, né? Ele realmente não merecia aquilo tudo que estava acontecendo com ele, não era proporcional, né? E ele chegou a questionar se valia a pena fazer o bem, em um certo ponto ali da tese de defesa dele, né, diante de Deus. Será que vale a pena fazer o bem? Porque ele via pecadores, pessoas aí que não seguiam nada do que Deus exigia, né? E ainda assim não passavam por nada daquilo que ele estava passando, por toda a desgraça que ele estava vivendo.
E às vezes eu acho que a gente acaba se perguntando isso aí também, né? Será que vale a pena fazer o certo mesmo? Porque a gente vê gente aí fora que não segue nada dos preceitos de Deus, não se importa com Deus, não se importa com viver de acordo com a palavra, e ainda assim tem muitos bens materiais, parece que prospera na vida. Às vezes a gente pode até se perguntar isso aí, né? Mas ali, quando Jó ele faz essa defesa dele, tem um homem, um rapaz, um jovem sentado ali perto, e ele está escutando a conversa, porque Jó já era um homem velho, ele estava conversando com os amigos dele, ele escuta aquela conversa e ele fica esperando Jó terminar, em respeito, porque Jó era o senhor mais velho, e quando ele terminou, esse homem começou a falar, no capítulo 32 até o 37, eu vou ler só um pedacinho aqui, em Jó 35, 1, esse homem que vai falar se chama Eliú, e lá diz, Jó 35, 1, então Eliú disse, você acha certo afirmar, sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta, o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos, olho para o céu e vejo as nuvens lá do alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará a Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê a Deus, mas espere e Ele lhe fará justiça. Você diz que Deus em sua ira não castiga os pecadores e, portanto, não faz caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Então ele responde para Jó essas coisas, né, de acordo com o que ele tinha falado, e ele continua, né? E logo após ele terminar, Deus pessoalmente vem e responde: Jó, não me questionou? Agora eu vou te responder. E no capítulo 38, Deus fala assim para ele: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões, estendeu sua linha de medir? Vamos, você deve saber. Claro que sabe de tudo isso, afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado, tem muita experiência. Então Deus aqui chega a caçoar dele, né? De certa forma. É porque ele duvidou do poder de Deus. Né? Deus ele permite então que tudo acontecesse na vida de Jó como aconteceu, porque ele queria provar o seu poder, ele tinha um plano. E às vezes a gente acha, assim como Jó, que Deus ele é obrigado a responder todas as nossas perguntas, especialmente quando a gente está passando uma situação difícil, uma situação que a gente precisa de Deus, que a gente está clamando por Deus, Deus me ajuda, não aguento mais, e a gente acha que Deus ele é obrigado a nos responder na hora. Se Ele não me responder, então Ele não existe. Se Ele não me responder agora, não der a resposta agora, então Ele não é poderoso. Às vezes essas coisas podem passar na nossa mente, mas será que isso está certo? Jó ele queria uma resposta aqui imediata também, e no caso dele ele teve, não foi o que ele esperava. Ele achou que Deus ia passar a mão na cabeça dele. Não, é um coitado. Pelo contrário, Deus mostrou a verdade para ele. E sabe, a gente acha às vezes que para tudo na nossa vida precisa ter uma resposta. A gente fica se perguntando, né? Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu não sou curado, Senhor? Por que eu não consigo emprego, Deus? Por que isso? Por que aquilo? A gente quer uma resposta imediata, né? E aí eu pergunto para vocês, será que Deus tem uma resposta para todas essas perguntas? Com certeza, né? Ele sabe de tudo, Ele tem a resposta para isso. Mas é erro nosso achar que Ele nos deve uma resposta. Deus não nos deve nada, né? Ele já nos deu tudo que Ele tinha. Ele nos deu Cristo, a salvação, né? É erro nosso, né? Achar que a gente precisa entender tudo enquanto a gente está passando por um processo, por um deserto, por uma necessidade, né? Às vezes a gente só vai entender lá na frente, né? Talvez Deus vai nos comunicar isso lá na frente, e a gente precisa ter paciência e esperar em Deus. Nem sempre vai ter uma resposta imediata, na maioria das vezes não vai mesmo, né? Então por que a gente passa por essas situações aí que a gente olha para Deus e parece que não vê saída, parece que não vê a linha de chegada? Essas situações elas servem para nos testar, para nos refinar. Assim como o ferro ele precisa passar pelo fogo para ser tirado as impurezas, para ser refinado, para ser forjado, a gente também precisa por vezes passar pelo fogo, passar por dificuldades para ser refinados, para que a gente seja curado, para que a gente seja transformado. Então, as situações difíceis que a gente passa na nossa vida, elas trazem à tona, elas intensificam, né, aquilo que está no nosso interior.
aquilo que está no nosso interior é intensificado, né? O que está dentro do nosso coração? Se o nosso coração está cheio de orgulho, a gente começa a querer se justificar, que nem Jó, muitas vezes, né? Mas eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando isso? Minha vida inteira eu fiz tudo certo, por que agora eu estou passando um problema? Por que agora eu estou passando uma dificuldade? Isso é um coração orgulhoso, como o Jó fez, né? Jó, ele foi orgulhoso naquele momento, ele queria cobrar uma resposta de Deus, ele achava que ele estava acima de Deus, que ele podia chegar e mandar em Deus, vai me responder. Não é assim, né? Não é assim, ele aprendeu ali naquele momento. Se o nosso coração ele é egocêntrico, nesse momento a gente vai começar a ignorar tudo, não vai querer saber, vou pensar só em nós, tem que pensar só em mim, os outros azar, não vou ajudar ninguém mais, eu preciso só eu agora, eu não vou mais querer servir na igreja, não vou mais querer ajudar os irmãos, não vou mais querer participar do GA, não, agora é só eu, né? Não vou querer ajudar meu próximo, a gente foca aqui em nós 100%, né? Se o nosso coração, por outro lado, está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio das coisas, do fruto do Espírito, nessa hora a gente consegue até louvar Deus, quando a gente está passando dificuldade. Olha lá Paulo e Silas quando estavam presos, o que eles fizeram? Estavam presos, não tinha saída, não tinha o que fazer. Possivelmente eles seriam executados, né, porque estavam na pior prisão, pior estrume de prisão que tinha. E o que eles fizeram? Louvaram. Eles entoaram cânticos a Deus. E nesse momento a libertação deles veio, né? Então eu trago essa questão para a gente nessa noite, para que a gente reflita. Quando a gente está passando por um sofrimento muito forte, uma dificuldade, como a gente está agindo? Prostrados aos pés do Senhor ou correndo para longe dele? Procurando a solução do mundo ou qualquer outra coisa que não seja Deus? Será que a gente consegue dobrar o nosso joelho e louvar o Senhor, glorificar o nome dele, mesmo em meio à dificuldade? Eu trago isso para a gente se analisar individualmente. Quando a gente passa por uma dificuldade, uma perca de emprego, perca de um ente querido, uma doença, uma dificuldade de relacionamento, um vício, enfim, cada um tem seus problemas, seus sofrimentos. Como é a nossa atitude? Qual é a minha atitude quando eu estou passando um momento desse? Porque nessa hora, o que está dentro do nosso coração vem à tona. O que está dentro do nosso coração é mostrado. Nosso coração fica exposto. A gente está firmado em Deus, isso vai aparecer dentro dos problemas. Se a nossa base realmente é Deus, ela não vai ser abalada. Recentemente eu preguei um pouco sobre isso, né, sobre essa questão de Jó. Mas não é exatamente isso que eu quero focar hoje, né? É sobre como a gente deve agir diante desse sofrimento, né? Com o objetivo de quê? De glorificar Deus. Enquanto a gente está passando por sofrimentos, a gente também pode glorificar Deus. E Jó foi um exemplo disso. A gente vai ver agora mais para frente qual foi a atitude de Jó, diante de tudo isso que Deus falou para ele, diante de tudo isso que Eliú falou para ele. Qual foi a atitude de Jó? Será que ele abandonou o barco? Será que ele jogou tudo para cima? Então eu não vou adorar mais, se Deus não está nem aí comigo. Foi isso que ele fez. Quem conhece a história dele sabe que não foi assim, né? Deus ele nos conforta quando a gente está passando por momentos de dores. Depois de questionar Deus e ter a sua resposta, né? Deus pessoalmente se encarregou de responder ele. Jó ele aprendeu uma lição. Eu quero que vocês abram comigo lá em Jó 42, do 1 ao 6. E a gente não vai parar em Jó. A gente tem muitos exemplos na Bíblia, né, que nos mostram como agir nesse momento. Jó 42, do 1 ao 6. Lá diz assim. Vou esperar os irmãos abrir. Jó 42, do 1 ao 6. Ali diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó ele teve aqui a melhor reação possível. Ele realmente era um homem que tinha Deus no coração. Realmente era um servo leal de Deus, um servo fiel de Deus.
ele teve a melhor reação que ele poderia ter tido. Ele disse: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. É como se ele estivesse dizendo aqui, mais ou menos assim, né, parafraseando: eu estou sofrendo, mas esse é o teu plano, Deus. Eu sei que é o teu plano e ninguém pode mudar ele. Você sabe que Deus não trabalha com plano B. Deus só tem um plano, ele vai cumprir esse plano através das nossas vidas. E ele vai além disso, né? Ele diz que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu era um frequentador de cultos. Antes eu vinha da igreja e só ouvia, mas eu me sentia bem, saí daqui e me sentia bem, né? É mais ou menos isso que ele está falando. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Agora Deus se revelou para ele. Deus disse para ele: eu existo, eu estou aqui e esse é meu plano. E é isso que ele traz para a gente nessa noite, amém? Diante da grandeza de Deus, mesmo no sofrimento, quando ele viu o tamanho de Deus, quão poderoso ele era, como ele conhece todas as coisas, eu gosto de falar sempre, né, que Deus ele não é um velhinho sentado no trono, né, ele é muito inteligente. A gente olha para os cientistas que a gente tem hoje, às vezes eles falam coisas que a gente nem entende, né, de complexas, né. Imagina Deus que criou todas essas coisas. Ele imaginou o funcionamento de cada sistema do universo, cada micro acontecimento que tem é guiado por Deus, né? Então ele não é alguém que não vai nos entender, pelo contrário, né? Mas Jó, ele viu isso, ele se aproximou mais ainda de Deus, a ponto de dizer que agora ele via Deus com os próprios olhos. Agora ele andava com Deus. Ele não era só um mero ouvinte, ele não era alguém que eu ouvi falar sobre Jesus, eu conheço esse nome Jesus, né? Não, agora ele conhecia Deus de verdade. Tem uma frase bem famosa, né, que o pessoal gosta de botar no Instagram aí: não olhe para o tamanho dos seus problemas, mas olhe para o tamanho do seu Deus. E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que Jó entendeu aqui. E aí eu pergunto para vocês, né, e foi uma pergunta que eu me fiz também, né? Quantas vezes, diante de um problema, a nossa atitude ela se torna murmurar, reclamar, xingar, blasfemar contra Deus? Quantas vezes isso acontece com nós, né? Que a nossa primeira atitude não é agradecer a Deus, não é louvar a Deus, não é glorificar a Deus, mas é murmurar, é xingar, é reclamar. Por que toda vez comigo? Nunca acontece com os outros, sempre é comigo. Essa é a nossa atitude sempre, né? Ao invés de agradecer a Deus pelo que Ele tem nos feito de bom, né? A gente olha só para o problema, a gente olha só para essa vida terrena que vai durar seus 80 anos, para os mais sortudos 90, para os mais sortudos ainda 100, e acabou. A gente fica como um cavalo, né? Com tapa-olho aqui do lado, cabresto, olhando só para frente, não consegue enxergar toda a realidade que tem ao nosso redor, toda a realidade espiritual, a vida eterna que vai ter para a gente após a vida aqui, né? E a gente acha que todo sofrimento ele é ruim, ele não vem para nos ensinar, a gente não consegue enxergar que às vezes a dor ela vem para nos ensinar algo, ela vem para nos mostrar algo, ela vem para trazer algo bom, né? Por exemplo, o sacrifício de Jesus, ele passou por dores inimagináveis para nós, e ainda assim ela nos trouxe a vida eterna, esse sacrifício dele. Então muitas vezes o sofrimento ele é necessário para nos ensinar, para nos purificar, para nos refinar. E a igreja ela foi erguida, né? Ela foi forjada sobre um momento de dor. Tem uma frase famosa, né, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitas pessoas deram a vida por causa da mensagem da cruz. São inúmeras pessoas, não tem como ter um número preciso, porque muitas pessoas entregaram suas vidas por causa da mensagem da cruz, para que a mensagem chegasse aqui, para que a mensagem chegasse aos teus ouvidos hoje. Então a gente tem que dar valor para essa mensagem que a gente pode ouvir hoje de Deus. E também a gente tem nosso exemplo maior de sofrimento, que é quem? Jesus, né? A gente está falando agora. Isaías, que é um profeta, ele tinha profetizado sobre Jesus séculos antes dele ter vindo ao mundo. Vamos ver isso aí um pouquinho lá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, a gente vai ler do 1 até o 10. Isaías 53, a gente vai ler do 1 até o 10. Ele diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tem um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência.
nada que nos atraísse. Foi desprezado, foi rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes e sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, presta atenção, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Isso aqui, Isaías está profetizando sobre Jesus, séculos antes da vinda dele, séculos antes da encarnação de Jesus, de tudo que aconteceu com ele, né? E Cristo, ele passou por tudo isso e sofreu no nosso lugar, porque era plano de Deus. Isaías aqui já estava dizendo, é plano do Senhor, né? Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Tudo que ocorreu com ele, tudo que aconteceu com Jesus, todos os sofrimentos, os açoites, carregar a cruz, ser crucificado, desde todo o dano físico que ele sofreu, até suportar a ira de Deus naquela cruz, tudo isso era para ter sido conosco, né? E ainda assim ele se coloca no nosso lugar. E olha que interessante, é muito simbólico. Vocês lembram o que Jesus fez antes de ser levado preso? Ele foi orar, ele se retirou para orar. Ele foi no Getsemane, né? Getsemane, vamos dizer algumas traduções aí. E é muito simbólico que Jesus tenha ido orar lá, porque se vocês já pesquisaram um pouquinho além, vocês vão ver que Getsemane é um nome que vem do hebraico, né? Ele vem da palavra Getsemane, né? E o que ela significa? Ela significa literalmente prensa de azeite. Prensa de azeite. Vocês já viram como é que é uma prensa de azeite dos tempos antigos? É basicamente uma pedra com uma alavanca que eles vão colocando peso na ponta e ela vai esmagando o azeite aos pouquinhos, né? Então ela fica horas ali esmagando as azeitonas e elas vão produzindo e escorrendo o azeite. Jesus, quando ele estava ali, ele estava agonizando, ele sabia o que aconteceria com ele. E a Bíblia relata até que ele suou sangue, né? Ele transpirou sangue, de tanta agonia que ele estava passando ali, porque ele estava sendo pressionado. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ainda assim, ele não se desviou do propósito. No mesmo lugar onde o azeite era feito, Jesus estava ali naquele jardim, onde o azeite era feito, onde as azeitonas eram esmagadas, Jesus, que é o nosso servo sofredor, que Isaías profetizou, sofreu agonia por causa do que estava por vir. E assim como Jesus fez, Deus deseja que a gente faça tudo para a glória dele. Mesmo no nosso sofrimento, nas nossas dores, nos nossos problemas, que a gente viva para a glória dele. Onde a gente lê isso? Lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nossas vidas precisam, nós que nos entregamos a Cristo, precisamos viver para a glória dele, não para a nossa mais. A gente é acostumado, a gente ouve no mundo que a gente deve viver para nós, que a gente deve crescer na vida, que a gente tem que ganhar mais dinheiro, que a gente tem que ser reconhecido pelas pessoas. A gente ouve isso desde pequenos até o fim da vida. E a Bíblia diz exatamente o contrário: não vive para a tua glória, vive para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, vão haver momentos de choro, vão ter momentos de angústia, de tristeza, de depressão, mas são exatamente isso, momentos. Acaba aqui. A vida é um momento. A nossa vida aqui nessa terra é um momento. Ela parece cumprida enquanto a gente está vivendo esse processo, né?
Mas quando ela acabar, os milhares e milhares e bilhões e trilhões de anos que a gente vai viver daqui para frente com Jesus, a eternidade que a gente vai passar ao lado dele, a gente não consegue nem conceber isso no nosso cérebro limitado hoje. Mas tudo isso que a gente passou aqui vai dar valor ao que nós vamos ter lá na frente. E isso é interessante, né? Mesmo que os sofrimentos aqui durassem até o fim da nossa vida, né? Algumas pessoas têm doenças crônicas, por exemplo, eu consigo lembrar da fibromialgia, né? Que ela causa dores que não tem cura. A pessoa ela consegue aliviar um pouco, mas ela vai conviver a vida inteira com aquilo, né? E muitas vezes ela não vai ser curada, né? Mas mesmo que nossos sofrimentos durem essa vida inteira, ainda eles são nada perto da eternidade que a gente vai ter com Jesus. Eu também fui questionado por Deus, assim como o João foi, né? E eu fiquei reflexivo quando eu li um trecho. Eu ouvi um pregador ler um trecho de um livro que eu anotei aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Ele diz assim: não amei abnegadamente até que eu aprendi a dor da falta de amor. Não valorizei de fato a alegria até que vivenciei esmagadoras tristezas. Não entendi a importância de promover a paz até que presenciei o ódio. Não tive paciência até descobrir que há coisas que absolutamente não dependem de mim. Não fui verdadeiramente amável até que em solidões profundas presenciei mãos estendidas e braços abertos. Não fui bom até que senti na carne as consequências da maldade. Não fui fiel a Deus até que dependi totalmente do invisível. E não fui manso até que a ira mostrou suas garras. E não tive domínio próprio até que meu descontrole me prejudicasse. Isso aqui é importante. Essa é a dualidade da vida que a gente vive aqui, né? Se o mal não existe, o bem meio que perde o sentido, né? Se não existe momentos de dor e sofrimento, a gente não valoriza os momentos de alegria, de conforto. Isso é intrínseco do ser humano, né? E todos nós, todos, sem exceção, enquanto passamos aqui por esse plano de existência, né, por essa vida, nós vamos experimentar dor e sofrimento. Nós vamos ter momentos difíceis, momentos de perda, de falta, de privação. Vai acontecer em algum momento, né? Mas isso tudo é momentâneo. E mesmo que dure a vida inteira, né, ainda não se compara com a glória que a gente vai viver na eternidade, ao lado de Cristo. Paulo fala isso lá em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Então, indo para a conclusão que a gente quer falar aqui essa noite, tem uma mensagem, né, para todos aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, e eu creio que todos em algum momento, se não estão passando agora, vão passar. E que isso possa vir a lembrança de vocês, né? Que a dor e o sofrimento eles são inerentes a esse mundo, eles vão acontecer aqui. Enquanto a gente viver nesse mundo, vai haver dor, vai haver sofrimento. Mas para a gente que crê em Jesus, a gente tem as palavras de Jesus para nos confortar. Lá em João 16:33, um versículo bem conhecido, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso conforto, o nosso descanso em meio à dor, ao sofrimento, aos problemas, está em Jesus. Está em estar no meio do povo dele, está em entoar louvores para ele, está em glorificar o nome dele. E lá em Mateus 11:28 e 29 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, meus irmãos, haverá momentos de dor, de sofrimento, mas a gente precisa viver para a glória de Deus. Nós que cremos em Jesus, nós vamos viver e passar por esses momentos glorificando a Deus. Glória a Deus. Então a gente pode pensar no seguinte, né? Se eu estiver alegre, eu preciso glorificar a Deus. Se eu estiver alegre, glorifica a Deus. Se estiver cansado, glorifica a Deus. Se estiver sobrecarregado, como diz aqui, glorifica a Deus. Se estiver sofrendo, sofra, passa por esse momento, mas sofra para a glória de Deus. Como Jó passou por esse momento assim também, como Jesus passou por esse momento, como Paulo e Silas lá na prisão passaram por esse momento, como todos os outros apóstolos que sofreram martírios, perseguições, torturas, tudo isso eles passaram com os olhos fixados na glória em Cristo. Amém?
Então, pode ter certeza que esses momentos vão chegar ao fim. Né? Filipenses capítulo 4, apesar de a gente começou com Filipenses, e podemos terminar com Filipenses aqui, né? Ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos, tem outra versão que todo mundo conhece, né? E para a gente não ficar preso só nisso, só internamente, aqui, só no que a gente está vendo, leva isso para fora daqui. Se alguém que tu conhece está passando por um sofrimento, pensa: eu sou cristão, eu tenho a Cristo, eu tenho Jesus ao meu lado para me consolar, tenho o Espírito Santo para me consolar, tenho as palavras do Senhor para me consolar. O melhor que eu posso oferecer para alguém que está em sofrimento é Jesus. Pensa nisso quando tu sair daqui e for viver a tua semana. Pensa em como eu posso apresentar Jesus para essas pessoas. O maior remédio para o sofrimento é Cristo, porque esse sofrimento vai ter fim. Amém? Amém. É a maior demonstração de amor, de amizade que a gente pode ter com as pessoas ao nosso redor, né? Se um dia nós fomos moribundos, né, pessoas destinadas ao inferno, e conhecemos a Cristo e fomos libertos, agora a gente pode levar essa mensagem adiante. É nossa missão, sermos testemunhas de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, louvor, vamos colocar de pé. Feche teus olhos, vamos orar um pouquinho mais. Senhor, nós sabemos, como lemos na Tua Palavra, que todos os sofrimentos desse mundo, eles são passageiros, eles são temporários. Mas nós sabemos que enquanto nós estamos vivendo o processo, muitas vezes não é fácil. Por isso eu te peço, meu Deus, que se há pessoas aqui nessa noite que estão passando por algum tipo de sofrimento, de luta interna, de questionamento, que o Senhor os alcance nessa noite, Pai. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, Deus. Se há alguém aqui nessa noite que passa por uma enfermidade, Deus, algo que não cessa, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer transformação, Deus. Se há alguém aqui, Deus, que ainda não crê em Ti, Senhor, que talvez já ouviu falar de Ti, Deus, mas não crê realmente em Ti, Deus, que o Senhor possa alcançar essa pessoa, Deus, possa se revelar a essa pessoa, como o Senhor se revelou a nós um dia. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que sofrimentos eles são passageiros, Pai, mas não cessa de nos consolar, Deus, de nos orientar, de trazer a Tua palavra a nós todos os dias, Pai, para que a gente possa permanecer em Ti, Deus, daqui até a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus pés estejam
seu irmão.